Agora, no caso de Icaraíma, a gente falou quase que todo dia, quase 2 meses aqui, sobre essa situação registrada no interior do estado. Amigos que saíram para cobrar dívidas e foram encontrados mortos. Então, os corpos foram encontrados. Os corpos dos 4 homens desaparecidos lá em Icaraíma, desde o dia 5 de agosto, foram encontrados durante a madrugada de hoje em uma área rural lá do município, no noroeste do estado. Nas proximidades, inclusive, da região conhecida como Mata do Tenente. Foram mais de 40 dias de buscas. As vítimas foram encontradas a cerca de 500 metros, mais ou menos, de onde as autoridades já haviam encontrado a caminhonete, a Fiat Toro, utilizada pelo grupo. Buscas que começaram por volta das 6 horas da quinta-feira e aí acabaram localizando, então, os corpos já durante a madrugada de hoje. A informação repassada pela Polícia Civil é que uma ampla área foi averiguada. Existiam informações que nesse ponto poderiam estar os corpos em supostos poços desativados, inclusive. Uma máquina da prefeitura lá do município auxiliou e aí por volta das 23 horas, em um certo ponto ali, o pessoal avistou que a terra estava aparentemente mexida não há tanto tempo. Existia uma vegetação jogada por cima daquela terra e que ali sim poderia ser um local em que os corpos estariam. E aí, quando o pessoal com o maquinário começou a fazer escavação, se deparou então com os 4 corpos, Uma região escura. Foram muitos dias de busca e aí os corpos localizados já final da noite de ontem para o começo da madrugada de hoje. Polícia científica acionada, trabalho de perícia foi feita lá no local e os corpos foram recolhidos ao IML. A investigação agora tenta encontrar os supostos autores, então, desse crime, que em um primeiro momento seriam pai e filho, que são procurados pela polícia. Força Nacional, inclusive, acompanhou esse trabalho também aí por parte da Polícia Civil. Uma carta anônima deixada na porteira da casa do pai de uma das vítimas indicou o local onde o carro estava escondido. E aí, no final da carta, o autor pedia que a informação não fosse repassada à polícia de Icaraíma. A carta entregue, então, à Polícia Federal, que repassou os dados às equipes de investigação. No carro lá encontrado antes, o veículo estava dentro de um bunker. E aí, nessa madrugada, cerca de 8 quilômetros lá do local, os 4 corpos localizados. O delegado, ou melhor, os delegados responsáveis por essas buscas deram mais detalhes ainda durante a madrugada e a gente acompanha qual foi a explicação deles para tudo isso. Hoje, dia 19 de setembro, 5h14 da manhã, nós estamos aqui na área rural de Icaraíma, nas proximidades da Mata do Tenente, e nós viemos a público informar que foram encontrados os 4 corpos dos desaparecidos aqui em Icaraíma. Nós estamos aqui com o Dr. Tiago, delegado de polícia de Icaraíma, Dr. Edilson, chefe da Polícia Científica de Umuarama, e de antemão agradecer todo o apoio das forças de segurança, esses mais de 40 dias de busca por essas pessoas desaparecidas. Desde o início, a cooperação entre todas as forças de segurança foi fundamental para as investigações, para a localização de vestígio, do veículo e agora, finalmente, dos corpos. As investigações continuam. O Dr. Tiago vai falar um pouco sobre as atividades desenvolvidas hoje, que culminaram na localização desses corpos e também dos trabalhos de investigação. Boa noite a todos. Primeiramente agradecer novamente a todas as forças de segurança e demais órgãos envolvidos. Nós, cedo já, com o apoio da Polícia Civil de Umuarama e da Força Nacional, já viemos para esse local onde a Toro foi localizada e com a maquinária da Prefeitura já começamos as escavações. Olhando todos os pontos possíveis que haviam vestígios de alguém ter sido enterrado lá. Esse serviço durou o dia inteiro e se estendendo pela noite também.
Foi aí que nós encontramos num ponto onde tinha um ponto que tinha umas plantas que não estavam plantadas, que elas estavam só ali para encobrir os corpos que estavam enterrados. Desconfiamos do local e começamos a cavar. Foi onde encontramos os corpos e acionamos a perícia para realizar toda a perícia nos corpos. Gilson, pela Polícia Científica. Bom, boa noite a todos. Eu também agradeço a cooperação e a integração das nossas instituições irmãs. Nós somos chamados para fazer um exame do local. O ambiente é complicado, complexo, bastante escuro, a região é de difícil acesso, mas, enfim, depois de tantos dias, conseguimos encontrar realmente boa parte dos vestígios que restavam. Importante ressaltar que as investigações prosseguem, o sigilo ainda é necessário, não é possível nesse momento a gente revelar dados da investigação, linhas investigativas. A gente pede a paciência, porque esse sigilo ele vem dando resultado. Pouco a pouco nós vamos encontrando novos vestígios, novas provas que vão se somando para completa elucidação desse caso. Thiago? Ainda essa fase de buscas, graças a Deus, acabou. Agora continuar as buscas por evidências, organizar as evidências que nós já temos, analisar todas as informações coletadas para chegar a uma conclusão satisfatória. E nada pode ser passado ainda, tudo está em sigilo para melhor elucidação do fato. Exato, nós pedimos a compreensão da família das vítimas, de toda a população, da imprensa, com esse sigilo que é fundamental para o desenvolvimento dos trabalhos. Destacar aqui total apoio da Secretaria de Segurança Pública, Departamento de Polícia Civil, Polícia Militar, Governo do Estado, que desde o início dos trabalhos disponibilizaram toda a estrutura logística que permitiram a evolução paulatina dos trabalhos e culminou hoje na localização desses corpos. Quase 2 meses de buscas, de desespero para os familiares, de pouca informação. Mas para eles enterrar da forma que enterraram o carro e agora, próximo dali, os corpos enterrados, a ideia era que realmente ninguém encontrasse, que o tempo passasse, que ninguém fosse encontrar esse carro enterrado numa espécie de bunker lá por cerca de 4, 5 metros de profundidade. Mas foi localizado após esse trabalho desencadeado pela Polícia Civil, com apoio de vários outros órgãos de segurança pública também. Com relação a esses corpos encontrados e também sobre todo o caso, o secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná, Coronel Hudson Teixeira, ele deu mais detalhes. Quem conversou com ele foi o Silvano Brito. Com o Coronel Hudson, secretário de Segurança Pública do Paraná. Coronel, esse trabalho efetivo aí, de todas as forças policiais terminou então com os corpos localizados, inclusive próximo aonde o carro também estava ali enterrado. Nessa ocorrência nós estamos com ela, o início dela foi no dia 5 de agosto, onde os senhores Rafael, Robesley e Diego vieram de São Paulo até Icaraíma, encontraram o senhor Alencar com o intuito da cobrança de uma dívida em um distrito próximo a Icaraíma. No dia 5 eles desapareceram, nós fomos comunicados e toda a polícia civil, polícia militar, bombeiro militar, polícia científica, todos se envolveram muito na busca dessas pessoas, em primeiro momento, como desaparecidos. Foi feita toda uma varredura utilizando os nossos helicópteros, nossos drones, nossos cães de faro. O bombeiro militar fez uma varredura em todo o Rio Paraná, ali nas proximidades, com o sonar. E no dia 12 de setembro, com base no trabalho investigativo e também em denúncias, foi localizado o veículo dessas pessoas, um veículo Toro, que estava enterrado com perfurações de projéteis de arma de fogo e vestígios de sangue. Foi intensificado as buscas nessa região, surgiram também novos trabalhos investigativos e novas denúncias que culminaram aí com a localização na madrugada de ontem para hoje dos 4 corpos. O senhor Alencar, a princípio, deve ser identificado pela Polícia Científica, o senhor Roberley, o senhor Rafael e o senhor Diego. Estavam enterrados em uma vala, os corpos uns sobre os outros, seus pertences pessoais também estavam no mesmo local, celulares, enfim.
E nós seguimos uma investigação em sigilo, temos 2 pessoas com mandado de prisão temporário em aberto, que é o pai e filho, o Antônio e Paulo Oscariolo, e temos várias outras linhas, vários outros raciocínios aí, num processo investigativo que está sendo conduzido agora pela Polícia Civil. Ali no local, difícil saber qual foi a forma que utilizaram para executar essas vítimas, uma vez que os corpos estavam em avançado estado de decomposição. Esse exame vai ser feito do IML. Foi possível identificar, sim, a marcas de perfurações de projetos de arma de fogo. Os corpos são possíveis de identificação, considerando que era uma área arenosa e úmida, eles estavam iniciando a decomposição. Então, a polícia já identificou perfurações de arma de fogo. Obviamente que a polícia científica vai apurar com mais critério tudo isso. E esses homens, eles teriam vindo para o Paraná para fazer uma cobrança, é isso? Sim, a informação que temos é essa. Os 3 vieram ao Paraná no dia 4, se encontraram com o senhor Alencar na região central de Caraíma, com o intuito de cobrar uma dívida, uma cobrança imobiliária, a princípio, do senhor Antônio e do senhor Paulo. Agora, o resultado desse trabalho foi uma força, uma operação muito grande para poder localizar esses corpos, também localizar o veículo. Queria que o senhor falasse desse trabalho da polícia, né, de toda a força policial. Olha, toda a força policial trabalhou de forma muito integrada, surgiram várias notícias falsas que acabaram atrapalhando um pouco o nosso serviço, mas o doutor Tiago, o doutor Gabriel, né, da Polícia Judiciária, da Polícia Civil, intensificaram o trabalho investigativo, com apoio, obviamente, da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, trabalhando junto. Toda a informação passada foi checada pelas polícias, muitas delas falsas, né, que atrapalharam a nossa operação, mas nós temos um trabalho bastante avançado, tanto é que temos 2 pessoas com mandado de prisão em aberto por terem participação efetiva nesses crimes. A polícia tem alguma ideia a respeito do paradeiro desses suspeitos? Olha, a operação ela segue em sigilo. Obviamente que a polícia tem, sim, algumas informações, mas ela segue em sigilo e pretendemos em breve passar novas informações. A prioridade agora é a identificação oficial dessas pessoas, que são possíveis de identificar visualmente, mas carecem de um trabalho oficial da Polícia Científica para a identificação e também da causa-morte dessas pessoas. Coronel, além desse trabalho, né, que resultou na localização dos corpos dessas vítimas, a polícia no Paraná tem feito uma grande operação, inclusive com a redução de crimes aqui na nossa região. Sim, nós trabalhamos de forma muito intensiva, estamos trabalhando inclusive em todo o estado, agora com maior intensidade na região norte, com o intuito de coibir crimes. Crimes como esse, dificilmente a polícia vai evitar, né, crimes dessa forma. Mas a impunidade não prevalece, as pessoas já foram identificadas, 2 deles já foram identificados. Não descartamos a participação de outras pessoas em razão do modus operandi, demanda de maquinário para enterrar um veículo, demanda de maquinário para você fazer uma cova para enterrar 4 corpos. Então nós não descartamos a possibilidade de participação de outras pessoas. Muito obrigado, Coronel Hudson, que é chefe, né, da Segurança Pública do Paraná, o secretário de Segurança Pública do Paraná, que coordenou toda essa força policial para localizar esses corpos e agora então eles são encaminhados ao Instituto Médico Legal para identificação oficial, mas já são eles mesmos, né, que foram encontrados ali nessa situação, e agora o trabalho também para localizar os 2 suspeitos e outros possíveis envolvidos. Tá, obrigado ao Silvano Brito pelas informações lá de Londrina. O coronel estava em Londrina hoje pela manhã quando falou com a nossa equipe por lá também, detalhando mais sobre isso. Alencar Gonçalves de Souza, morador de Caraíma, e os paulistas, o Robisley de Oliveira, o Rafael Juliano e também o Diego Henrique Afonso, sumiram lá no dia 5 de agosto, né? Viajaram de São Paulo até Caraíma e o objetivo era cobrar uma dívida, R$255 mil, que estaria dividido em 10 parcelas, né? Os 4 homens desapareceram e não tinham deixado nenhum tipo de rastro, né? O trio paulista saiu de São José do Rio Preto, em São Paulo, e chegou em Caraíma dia 4 de agosto. Estavam ali junto com o Alencar, foram até essa propriedade rural no distrito de Vila Rica para efetuar essa cobrança por volta do meio-dia do dia 5 e aí ninguém mais conseguiu contato com eles. Os 2 principais suspeitos desse crime desapareceram, né?
desapareceram. Foram identificados, prestaram depoimento, mas não tinha provas, então foram postos em liberdade. E aí agora a justiça, claro, depois deles desaparecerem, decretou a prisão do Antônio Buscariolo, de 66 anos, e o Paulo Ricardo Costa Buscariolo, de 22 anos. Pai e filho que seguem foragidos, que ainda não foram encontrados. Os corpos, então, dos 4 desaparecidos localizados no finalzinho da noite, começo da madrugada de hoje, bastante trabalho. O pessoal estendeu durante toda a madrugada até ser feita a perícia no local e a remoção dos corpos também até o ML lá de Umuarama. Inclusive, no ML de Umuarama, o pessoal da perícia repassou mais informações, porque os familiares já se deslocam, né? De São Paulo, já vão para a região lá de Umuarama para fazer o reconhecimento desses corpos e também aí para fazer o translado até São Paulo dessas 3 vítimas que eram de lá. O pessoal da perícia deu mais detalhes hoje pela manhã aos nossos parceiros lá do Umuarama News. Veja aí. Por volta de aproximadamente meia-noite, meia-noite e 10 mais ou menos, nós fomos acionados, né, pela delegacia de Caraíma. E eles já estavam em buscas constantes, né, nessa região. A polícia científica estava atento, né, a essas buscas. Então, esse horário eles nos chamaram, né? Eu fui lá também com a equipe pericial e apontando uma região bastante próxima. A gente está ainda analisando a geografia da região, mas bastante próxima de outros vestígios que a gente encontrou nessa região. E de fato havia uma área com uma área arenosa, né? E enterrado essas 4 pessoas. A gente ainda está em fase de identificação. Não temos a certeza, apesar de ser muito provável, né? Nós não temos a certeza ainda. A identificação vem através dos exames de papiloscopia. E, enfim, esse foi o trabalho. A Polícia Civil ficou ali, né, fazendo essas buscas em uma região de escavação manual, provavelmente, né? E de bastante difícil acesso, né? Não tem celular nessa área, uma área muito desabitada e área de muita mata, né? Bastante difícil. Os corpos estavam com tiros? Como que era a situação dos corpos ali? Então, a gente precisa ainda fazer alguns exames. Eles estão muito sujos na areia, né? Então, muita coisa que parece sendo tiro pode ser que não seja. Então, a gente não pode dizer assim com toda certeza. Mas, assim, preliminarmente, é possível que tenha havido algum tipo de violência nesse sentido. Mas a gente precisa ainda fazer a limpeza dos corpos, observar, né? Isso vai ser... Estavam todos juntos? Estavam todos juntos. Os 4 estavam todos juntos. Vai ser necessário aqui um tipo de exame através de arcada dentária, o DNA? Como é que está a composição? Isso, se a papiloscopia não funcionar, né? São corpos que estão bem conservados, né? Devido ao tipo de terreno, material inorgânico. Aí a gente prossegue em exames, talvez até de DNA, mas eu acho que não vai ser necessário. Eu acho que a papiloscopia vai ser suficiente. Estavam enterrados, estavam separados, todos juntos? Como é que eles estavam? Não, eles estavam todos juntos, amontoados, né? Eu acho que foram descartados ali, mas tudo isso a gente vai ainda verificar. Não sabemos ainda se tudo isso aconteceu, né, o embate aconteceu no local. É provável que não, né? Mas isso assim, eu fui acompanhar a perícia, né? O perito local vai fazer os laudos, ele vai analisar, eu também vou analisar junto isso aí. E a gente vai dar respostas mais precisas com relação a essas informações. Assim, não dá para afirmar nada, claro. Mas, assim, existe a suspeita de que seja uma emboscada, visto que os tiros estavam na região da face, né? E que os disparos também na caminhonete foram na lataria de frente e no para-brisas. Então, esse grupo ele foi pego pela frente e os meninos lá dentro da caminhonete. Essa é uma suspeita, né? Essa é uma possibilidade, né? É difícil de afirmar isso, porque tem manobra do veículo, fuga, pode ser que tenha acontecido. A sequência dos disparos é muito difícil de você afirmar isso. Então agora juntando os vestígios dos corpos, aí vai ficar bastante, né, esse quebra-cabeça começa a se concretizar de forma mais firme, né? E a gente pode dar e a gente fez alguns exames visuais, né?
Existem realmente perfurações, né, balísticas e calibres diferentes. Mas ele mostra uma possível verificando a adulteração nela, por onde ela passou, mas nada muito significativo além dessa informação. Vestígios de sangue, de tiros ali também nela, não? Verificamos isso, não há nada inequívoco para se dizer, porque ficou bastante tempo, provavelmente tenha sido lavado, né? Não podemos assegurar essa informação. Dias, dá para adiantar, foi encontrar alguma outra impressão digital fora das 4 pessoas na caminhonete? A papiloscopia fez esses exames, né? Eu não tenho essas informações. E com relação aos corpos, quanto tempo a liberação, qual é o processo? As condições, assim, a gente começou, são exames preliminares que a gente está fazendo, né? A gente está fazendo um escaneamento para verificar vestígios balísticos, né? Capturar todos os vestígios possíveis, né? Tem uma sequência a ser seguida, os corpos estão em decomposição, então tem que tomar um certo cuidado, então é difícil precisar também, assim, um prazo, né? Mas os médicos, acho que eles detêm essa informação com mais propriedade. Para a polícia já não resta dúvidas, né? Claro que se espera esses exames para confirmar realmente a identidade ou da digital, se não vai para a arcada dentária, se não da arcada dentária vai para o DNA, mas perto do carro em que eles estavam, 4 corpos, a princípio são eles os 4 desaparecidos que foram localizados então durante o final da madrugada. Logo depois, agora no final da manhã, que o perito falou com a imprensa, quem chegou lá no ML em Umuarama foi a advogada das famílias, né, desses desaparecidos que foram localizados mortos. E ela também falou, detalhando um pouco mais como a família recebeu essa notícia durante as últimas horas. Eu estou aguardando agora uma procuração pública, né, das 3 esposas e fazer a liberação dos corpos e o translado para o estado de São Paulo. Bom, a senhora tem acompanhado todo o trabalho de investigação, quer dizer, parcialmente, é claro, né? Difícil localização também, período de 40 dias. O que a senhora entendeu aí? As investigações, elas foram muito importante, né? O delegado de polícia diligenciou, nós tivemos várias denúncias anônimas que levaram a localizar tanto os corpos quanto o veículo, né? E agora nós aguardamos que essas pessoas que praticaram esse crime, elas sejam condenadas, né? Nós temos certeza que as investigações levarão a isso e a família não vai descansar, né? Essas pessoas, elas destruíram várias famílias, impossibilitaram que esses pais vissem seus filhos crescerem, né? Então nós temos certeza que a justiça vai ser feita. Doutora, como perita criminal, na experiência que a senhora tem, os tiros foram na região da face. Isso leva a crer uma emboscada de que estes corpos estariam dentro da caminhonete, de que estes homens foram surpreendidos pela frente? Sim, já lá naquele momento em que encontraram a Fiat Toro, né, e que retiraram daquele bunker, nós já tínhamos visualizado isso. Nós sabíamos que a perícia seria feita, né, que chegariam esses laudos periciais, mas nós já sabíamos a forma que eles tinham abordado esses homens, né? Nós sabíamos que eles tinham abordado eles numa emboscada. Bom, a defesa ressaltava que não tinha corpo, não tinha caminhonete, então não tinha crime. Agora tem corpo e tem caminhonete. Como que seguem as investigações nesse sentido? Era uma das teses do seu Antônio, do Paulo Ricardo e dos 2 Carlos que constituíram o mesmo advogado, né? E eles alegavam que pela falta do corpo não havia materialidade do crime. Então agora está aí a resposta para eles, né? Nós temos os corpos, nós temos o veículo e nós temos a certeza que todas essas pessoas que praticaram esse crime, elas irão pagar pelo que fizeram. É importante ressaltar que não é um desfecho não, porque achou os corpos. A partir de agora é que fica mais acirrada a investigação para chegar até mesmo outros suspeitos, né? Isso, é o início, né? É o início. Eu ainda conversei com a família no dia de hoje e falei assim, olha, agora que começa, né? Porque agora que as perícias irão chegar, né? Agora que os laudos chegarão, agora que as cautelares, que tanto a defesa quanto a acusação vai ter acesso a todas as cautelares, então esse é o início dessa justiça que vai ser feita. Doutor, é importante a gente... receberam essa notícia hoje de manhã? Você que deu a notícia para uma das esposas? Uma já havia tido acesso a informações pela imprensa, né? A outra
ficou sabendo um pouco depois. Uma passou muito mal, né, que a esperança ela movia, elas não deixaram aí que nenhuma das hipóteses fossem descartadas, então elas acreditavam que poderia ser que algum deles tivessem sobrevivido, até por conta de uma questão de que um teria saído do veículo, ter ventilado essa informação de que um teria saído do veículo, teria sido abordado do lado de fora. Então elas acreditavam que poderiam estar vivos, né? E infelizmente não foi isso que aconteceu. Os 4 corpos foram localizados durante a madrugada de hoje, lá em Caraíma, a cerca de 500 metros do local onde a caminhonete foi localizada ainda durante os últimos dias. 500 metros de distância, também em um buraco ali, os corpos amontoados. Polícia fez várias buscas já de ontem à tarde após essas informações, fazendo uma varredura em toda uma área em que existiam poços desativados também. Utilizaram um maquinário da prefeitura para conseguir fazer ali a escavação e localizar então os 4 corpos. Agora, pai e filho que estão foragidos, eles teriam já repassado a informação, o advogado deles inclusive falou aqui no Boa Tarde Paraná que um deles estaria a cerca de 800 quilômetros de distância. Tudo isso passa a ser investigado a partir de agora. Eles estão foragidos, mandado de prisão em aberto, o Antônio e o Paulo, pai e filho, que seriam os autores então desse crime. A gente continua acompanhando, em contato direto com a nossa equipe lá na região de Umuarama, com os nossos parceiros do Umuarama News. A Nádia Lopes também está lá, o Band Maringá está em Caraíma e no decorrer do dia a gente vai trazendo mais informações, vai trazendo mais detalhes sobre a localização dos corpos, sobre a investigação também e sobre o paradeiro agora do Antônio e do Paulo, que são procurados os principais suspeitos desse crime, já que os 4 teriam ido até a propriedade deles para cobrar essa dívida de R$ 250 mil.